Saudações a todos os nossos internautas a que estão conectados neste preciso momento no nosso canal, a Vozes da Psicojus. Caríssimos internautas, hoje estamos ligados de volta para falar uma temática muito importante nos dias de hoje, pois vimos notando o surgimento de muitas instituições cuja promoção está ligada no desenvolvimento e expansão das atividades desportivas. Aqui estamos a falar concretamente aos ginásios, aos desportos comunitários, estamos a falar de tantas outras atividades desportivas a que carece, querendo ou não, da nossa reflexão. Então, você que chegou agora, agradecemos desde já por nos ter conectado. E para abordarmos essa temática, nós temos como convidado um especialista na matéria. Estamos a falar concretamente de um jovem trabalhador, um jovem estudioso, um gestor naquilo que tem a ver com a temática que vamos falar hoje. Nada mais, nada menos do que Dr. José Gamboa. Dr. Gamboa, saudações. Saudações, de acordo com o fuso horário, Angola e os internautas. Muito bem. Doutor Gamboa, antes mesmo de começarmos a falar da nossa temática, nós temos uns minutos relacionados ao famoso raio-x. Sei que para algumas realidades, doutor Gamboa já é muito bem conhecido, mas para quem está a seguir-nos agora, está a acompanhar-nos nesse momento, praticamente não conhecem. Então começaremos pelo nome completo, a formação, naturalidade, e o que faz, o que não faz. Ok, obrigado, de Angola. José Albino Gamboa, técnico médio de Educação Física, licenciado em Ciência do Desporto e Universidade Humana pela Universidade Jean Piaget de Angola, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e da Educação, também pela Universidade Jean Piaget de Angola. Atualmente tenho desempenhado a função de docente universitário e coordenador do curso de Ciências do Desporto e Motricidade Humana da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Jean Piaget de Angola. Além dessas funções, também tenho estado a desempenhar diversas funções a nível do desenvolvimento desportivo na comunidade, né, aqui no Capalanca, no município de Molevos, e também tenho colaborado com a ATEFA, que é a Associação dos Treinadores de Futebol da Angola, naquilo que tem a ver com a formação dos treinadores nas diversas licenças que têm sido promovidas pela Direção Técnica Nacional de Futebol. Muito bem. Uma bela história acadêmica do nosso convidado. Portanto, não estamos aqui a falar de qualquer uma pessoa. Estamos a falar de um técnico com muita experiência. Hein? É formado pelo INEF, é formado pela Piaget em várias áreas do saber. Doutor Gamboa, tal como dissemos no princípio, e aqui chamar a atenção quem nos está a acompanhar só agora, ok? Por ironia do destino, o YouTube lhe notificou, este é o canal Vozes da Psicojus. E convidamos mais uma vez ao nosso internauta, ao nosso amigo que está aí do outro lado, que faça a sua subscrição, dê um like, dê o seu comentário, no sentido a que o YouTube possa ter aquela certeza de que a temática é relevante e poder então partilhar com os demais. E mais do que nunca pedimos igualmente a que faça a partilha do mesmo conteúdo a no mínimo 5 grupos a que tu pertences. Apenas 5 grupos a que tu pertences. Desta maneira estarias a ajudar para que o nosso canal cresça, cresça e cresça mais. Doutor Gamboa, hoje, e tal como dissemos no princípio, tencionamos falar sobre psicologia nas atividades desportivas. O doutor disse que é formado também na área da psicologia e, mais do que nunca, é do viveiro da área desportiva. Vamos começar a falar. Atividade desportiva. O que podemos entender por atividades desportivas, para quem não tem a mínima noção? Aqui nós podemos entender a atividade desportiva como uma atividade física realizada de forma sistematizada que visa diversas nuances. Nuances essas como
a prática desportiva recreativa, a prática desportiva de lazer, a prática desportiva terapêutica, a parte desportiva competitiva. Né? Todas estas nuances nós podemos descrevê-la como atividade desportiva. Muito bem. Doutora, acabou agora de dizer isto e noto que falou de alguns aspectos que, querendo ou não, chama a atenção daquela área da cognição, a área do pensamento, a área da mente, a área, só a falar da área da psicologia. Doutor, pode dizer-nos, assim, muito rápido, por que esse casamento, se é que é um filho, se assim podemos considerar, que vem do INEF, que vem da formação das atividades desportivas, estamos aqui a falar por outras palavras, tanto no médio, tanto na licenciatura, por que imigrou para a área da psicologia? Ok, obrigado. Por que migrei para a área da psicologia? Primeiramente, o curso, tanto o curso médio de Educação Física como o curso superior de Educação Física e Desporto, são cursos que são ricos em disciplinas ou unidades curriculares que têm a ver com o estudo do desenvolvimento e do comportamento humano. Não é? E também tem muitas disciplinas que têm a ver com aquilo que é o funcionamento em si do próprio organismo, o que de alguma forma nos leva a enquadrar melhor aquilo que são as filosofias de treino. Então, esse interesse pela psicologia aplicada ao desporto nasce daquilo que foi a linha de investigação que eu tenho no curso de Ciência do Desporto e Motricidade Humana, que é a linha de investigação que está ligada à psicologia aplicada ao desporto. A quando da elaboração do trabalho de fim de curso, ainda mesmo também como estudante, é? Sempre tivemos interesse em perceber da melhor forma possível a influência da psicologia ou do estudo da psicologia na otimização do rendimento desportivo. Então isso levou-nos a estudar, a explorar mais aquilo que é a área da psicologia aplicada ao desporto. Fruto disto, né, nasceu o nosso primeiro trabalho, que foi o trabalho de fim do curso, que estava ligado a um estudo relacionado à psicologia do desporto, onde nós procuramos abordar ansiedade pré-competitiva nos escalões de formação. Okay. Não é? Como sabe, a psicologia do desporto estuda várias vertentes. Dentre elas, as principais têm a ver com o estudo da ansiedade no desporto, da tomada de decisão no desporto, não é? E também tem a ver com o perceber ou estudar a personalidade do desportista. Então, isto nos abriu tanto interesse, não é? E também fomos muito influenciados, deixa aqui realçar, pelo professor Valdemar Salcela, Okay. que foi professor do nosso curso, também foi nosso orientador, e enquanto orientador e professor. Ainda tem tido contato com o professor? É sempre bom mantermos contatos com os nossos mentores. Discutimos muito sobre psicologia do desporto. Okay. E dali para frente já não paramos. Embarcamos em juntar o estudo do desporto mais o estudo da psicologia, onde no mestrado procuramos fazer psicologia do desenvolvimento e da educação. Uau. Por quê? Porque nós aqui ligamos o desporto e a psicologia. Certo. Mas lá para diante vamos esclarecer melhor. Certo. Mas é importante realçar aqui que este master não nos torna propriamente psicólogo desportivo. Okay. Nós enveredamos para isto, mas em função da nossa linha de investigação, da nossa linha de interesse enquanto docente universitário. Não obstante as teorias do treino, a aplicação do treino, a maior vertente para a investigação está ligada à psicologia. Então, para que sejamos psicólogo propriamente dito do desporto, de acordo com as regras, é necessário que tenhas licenciatura em psicologia e que depois possas se inscrever na Ordem dos Psicólogos de Angola, que também tem os seus critérios. Mas ainda assim, nós, enquanto acadêmicos, não é? Exploramos muito essa vertente da psicologia ligada ao desporto como linha de investigação e, de alguma forma, temos estado a ajudar
os estudantes e os diversos treinadores a perceberem melhor aquilo que é a aplicação da psicologia do desporto ou a percepção dos principais intervenientes no desporto. Muito bem, e tudo bem esclarecido. Doutor, como é que estamos em termos da psicologia nas atividades desportivas, concretamente do nosso país? Sei que tem uma boa experiência em relação ao caso. Já muito foi feito, Ok. mas ainda estamos aqui para trás, precisamos fazer mais. Está a querer dizer que há pouca aderência, não há aderência, há pouco investimento? O que é que falta para... O que é que aconteceu para que essa coisa pudesse regredir? Ainda há muitos tabus em relação à inserção numa equipa técnica, estamos a falar já de desporto, de Sim, rendimento, sim, a sim. inserção numa equipa técnica do psicólogo desportivo. Ok. Não é? Ainda há tabus e há pouco esclarecimento. Então isto nos faz, de alguma forma, recuarmos. Mas, como disse, já temos visto que estamos a avançar. Fruto disto, podemos ver que em quase todas as licenças que a TEFA tem estado a desenvolver, estamos a falar de licenças de treinador, desde a licença D até a licença B, que já saiu até agora, e estão na luta aqui para a realização da licença A, mas até agora, até a licença B, em todas as licenças abordam sempre questões ligadas à psicologia do desporto. Ok. Nas licenças mais lá para trás, fala-se muito da percepção, do conhecimento, daquilo que é o desenvolvimento do atleta, Certo. não é? Que tipo de estímulos, em que fase, em que etapa de desenvolvimento é que esse atleta se encontra, Certo. que tipo de estímulos é que vamos dar a esse atleta, que é para desenvolver e chegar nos escalões superiores com margens mínimas de erro. Uhum. Então, isto aqui nos demonstra que, de alguma forma, a psicologia do desporto começa a ganhar espaço. Uau. Porque os diversos treinadores que fazem as licenças têm essa formação e também temos treinadores que já são formados não só em termos de licença, mas também em termos de formação específica na área da educação física e desporto. Certo. E esta formação abarca também um leque de disciplinas ligadas ao comportamento que, de alguma forma, leva os professores e treinadores a perceberem melhor as fases de insegurança dos atletas. Mas aqui nós vamos olhar para o psicólogo do desporto Certo. como aquele elemento que vai assessorar e não usurpar o papel do treinador, Uau. mas sim assessorar o treinador no intuito de tirar o melhor rendimento possível do atleta. Doutor, está a querer dizer, por outras palavras, que tem havido psicólogos que acabam fazendo ou confundindo o seu próprio trabalho? Não, não é que o psicólogo acaba fazendo ou confundindo o seu trabalho. Ok. Não, não é bem isso. É as equipas técnicas Sim. saberem montar pessoas com características e profissões diferentes Ok. no intuito de ajudarem e elevarem um atleta ao seu máximo, não é? Certo. A ter o melhor rendimento. Mas na constituição dessas equipas, às vezes, cria-se ciúmes. O número de integrantes, o que é que esse vai fazer, o que é que aquele vai fazer. Depois, o psicólogo, além de diagnosticar, de avaliar e apresentar resultados ao treinador, Certo. às vezes essa intervenção pode ser mal percebida. Por isso é que o psicólogo também, além de atuar como psicólogo de desporto, também é necessário, não é, que realiza formações periódicas, Certo. workshops, Parece atualizando. palestras. Ok. Não é atualização do profissional, atualização dos intervenientes do desporto. Quando eu Então, digo atualização dos intervenientes, ok. estamos a falar desde os gestores desportivos, Certo. os treinadores, os atletas, que é o centro de tudo, e os adeptos. Acaba sendo uma família desportiva. Uma família desportiva. Ok. Mas família desportiva que em cada um desempenha o seu papel para obter os rendimentos preconizados. Exato. Então, o psicólogo desportivo é um elemento fundamental Certo. numa equipa técnica. Por quê? Porque no desporto vive-se muita pressão. Muita pressão. Autoavaliação. Sobretudo daquelas equipas de alta qualidade, ou, digamos, atividades de alta dimensão, a nível internacionais, a níveis provinciais. E não só, mesmo aqui
escalão. nos escalões inferiores, Sim. como os iniciados e juvenis. Sim. Já esse desconforto, quando estamos prestes a uma competição ou a um jogo, Sim. há desconforto, que nós podemos aqui chamar de aquela fase de ansiedade. A ansiedade. Vamos Mas vencer, vamos perder. sim, Qual será o resultado do jogo? será que estou preparado Ok. para esse jogo? O que é que o público vai achar? Como é que meus colegas Me vão encarar. me vão encarar? Como é que eu me posso posicionar? Sim. Então, criar uma ansiedade. Se nós não nos ligarmos ao psicólogo que vai trazer o atleta para a zona de conforto, Dali o tema da sua licenciatura. para a zona de conforto, Certo. o que poderá acontecer é que, por falta de conhecimento, poderão tentar eliminar essa ansiedade. Ou essa ansiedade pode sobressair e influenciar do ponto de vista negativo Certo. no rendimento do atleta. Mas se for com um psicólogo desportivo, eles nos vai orientar que a ansiedade não deve ser eliminada, mas ser gerida. Certo. Porque, numa primeira fase, ela aparece como um estado de alerta. Certo. Para uma atividade que nós vamos realizar. Sim. E esse estado de alerta começa do ponto de vista cognitivo. Se o atleta, de alguma forma, conseguir gerir, conseguir controlar essa ansiedade, Sim. não é? Ela não evolui para a somática. Ok. Não terá respostas fisiológicas. Certo. Mas se ele não controlar, ela evolui, deixa de ser uma ansiedade meramente cognitiva e passa a ser somática, onde já tem respostas fisiológicas. Respostas essas que podem levar o atleta a desconforto e não retirar o maior rendimento possível do atleta. Okay. Então, como é que nós, de alguma forma, podemos ajudar o atleta a superar essas fases de desconforto? É isso aí. Através do psicólogo desportivo inserido na equipa técnica, através do treinador, que além das competências que têm a ver com o treinamento desportivo, sim, também conhece, não é, a influência da psicologia aplicada ao desporto. Nós, no desporto, temos dito isso, e tem autores que sustentam. Sim. No desporto, treina-se 4 questões fundamentais. Quais são? A questão técnica, a questão tática, a questão física e a questão psicológica. Será que todas as instituições a que promovem atividades desportivas, aqui estamos a falar concretamente aos clubes desportivos, as associações desportivas, hoje mais do que nunca vão surgindo desportos comunitários, e para não nos esquecermos das casas, ou em palavras técnicas, os chamados casas de fitness, ou ginásio. Conhecemos na expressão popular o ginásio. Será que têm cumprido com essa importância, digamos, esse papel de poder encontrar psicólogos e acompanhar os seus clientes, passo a expressão, a que vão procurando os serviços? Não tenho dados assim palpáveis, okay, não é? De número de psicólogos que apoiam também em ginásio, sim, mas, de acordo com a minha experiência, sim, podemos dizer que também é extremamente fundamental que tenhamos este profissional, não é? Nos diversos ginásios, para apoiar, porque muita gente vai treinar, tem N motivo que os sim, leva para o treino. Para o treino, sim. Mas nós, quando estamos a falar de treino em ginásio, sim, falamos que faz avaliação física e antropométrica numa primeira fase. Não são todas as instituições, então sejamos realistas. Antes de começar a treinar, okay, é necessário que realize uma avaliação física e antropométrica, sim, uma avaliação médica e uma avaliação nutricional. Okay. Estamos a falar de 3 características. Às vezes a pessoa vai no ginásio que logo levanta ferros. Tem esses 3 problemas. Okay. Está saindo de um trauma. É mais psíquico do que propriamente físico ou social. Certo. Então, se nós errarmos na avaliação, sim, provavelmente vamos errar na intervenção. Doutor, já deu para entender que... Só para fechar o tema anterior, sim, quando falávamos... Fica à vontade, doutor. Fica à vontade, dos 4 fatores fundamentais para treino, não é? Queríamos concluir esses 4 fundamentais dizendo que dos 4 que nós citamos, que tem a ver
com a preparação física, técnica, tática e psicológica, quase que para o psicológico Sim. dá-se um peso de 10%, Só? por norma. 10%. E autores que sustentam. Sim. As fundamentações Não, que teóricas. nos levam à reflexão. Ok. E qual é a conclusão? Que os 90% é controlado pelos 10%. Pois. Pois, agora está explicado. Agora está explicado. Os 90% que estamos a falar que está ligado ao técnico, tático e E físico, físico, sim. é controlado pelos 10%. 10%. Aí, enquanto profissional da área do desporto, me leva à reflexão. Se é controlado por esses 10%, como é que eu posso dar maior ênfase a esses 10%? Certo. Por quê? Porque por mais que treinares alguém do Angola, por mais que o atleta ter a menor ou maior qualidade possível, quando ele estiver em campo, não vai ser o que o treinador falou, não vai ser o que o treinador está a gritar, Certo. vai ser a tomada de decisão Decisão. dele. Certo. E a tomada de decisão pode ser com ou sem bola. Ok. Quando eu tenho a bola, o que é que eu vou fazer a seguir? Quando não tenho a bola, o que é que eu posso fazer para ajudar a equipe? É tomada de decisão. Uma decisão. Isso está ligado a quê? Aos 10%. Que é da Que psicologia. é da psicologia. Certo. Então, estamos a notar mais uma vez que há toda a necessidade de existirem psicólogos em todas as áreas cuja atividade é de fórum desportivo. Você que é psicólogo, está a acompanhar? Você que é amigo, é amante, é companheiro, gosta de praticar exercícios físicos. Aqui não é só ir e pensar que está tudo vencido. É importante procurar instituições preparadas e tendo um acompanhamento adequado para que os teus resultados sejam os desejados. Doutor, a conversa está a ser muito agradável. Eu confesso que estamos a superar a expectativa, mas mais do que nunca, tenho aqui ao meu lado uma taça. É uma taça do Campeonato Universitário de Futsal. Uau! Em primeiro lugar, os meus parabéns, doutor. Obrigado. Sei que teve o vosso dedo e é dela que vamos falar agora. E aqui chamar a atenção os nossos internautas, os nossos amigos do canal. Pedimos mais uma vez para fazerem as vossas subscrições, dando os vossos comentários, os vossos parceiros e contributos. Na realidade, também precisamos crescer mais do que nunca. É do desporto que vamos falar. Doutor José Gamboa, por aquilo que acabou de nos apresentar inicialmente, é formado nesta área e mais do que nunca, o que vem fazendo ultimamente? Ultimamente tenho estado mais como docente. Sim. Na Universidade Jean Piaget de Angola e a coordenar o curso de Ciência do Desporto e Motricidade Humana. Ok. E, como disse no princípio, tenho estado também a colaborar. Tenho estado também a colaborar com algumas instituições que têm a ver com a formação e superação dos intervenientes no desporto. Um jovem comprometido com as boas causas. Aqui a causa fundamental refere-se à psicologia e atividade desportiva. Costuma-se dizer que praticar exercício físico melhora a nossa autoestima e, sobretudo, não é em vão a que alguns enfermeiros, médicos e outros especialistas aconselham a prática da atividade desportiva. Doutor, enquanto docente na Universidade Jean Piaget, queremos, sobretudo na área que é gestor, queremos saber um pouquinho qual é o curso concretamente a que gere, se há toda a necessidade de as pessoas poderem procurar ainda, não puderem, se há vantagem em procurar por vocês, não há. Porque, afinal de contas, aqui está lá o outro lado, precisa saber por que é que deve-se procurar uma instituição, um ginásio, um centro a que promove atividades esportivas. Por que devem procurar? O doutor tem esta bondade de poder elucidar os nossos internautas. E teremos todo o gosto em fazê-lo. Sim. Primeiramente, nós, enquanto pessoas, estamos sempre à procura da autossuperação. Sim. Queremos sempre nos superar, porque diz-se que, por natureza,
o homem é um ser insaciável. Ok. Sempre procura melhor. Por isso, quando dizem se Angola sente-se realizado, Realizado. não, a realização é uma constante. Certo. Agora atingimos um objetivo, depois vamos atingir outro. Então, para quem termina o ciclo de formação médio Sim. e procura um curso no ensino superior, o curso de Ciência do Desporto e Motricidade Humana é um curso muito rico mesmo. Tem muitas disciplinas ligadas à saúde, muitas disciplinas ligadas ao estudo do comportamento e também muitas disciplinas ligadas ao desporto, os diversos desportos. Então, é um curso vasto que, quando bem aproveitado, a margem de inserção profissional é muito alta. Ok. Estamos a falar de um curso que tem um nível de empregabilidade acima dos 95%. Uau! Né? É um curso que tem a duração de 4 anos. Né? Primeiro temos o primeiro e segundo ano, tronco comum, Sim. e o terceiro e o quarto ano tem ramificações à especialização, Especialidade. onde temos 2 saídas. Tem a opção de educação física e desporto, Ok. que vai ser para treinadores, para gestores desportivos, instrutores de ginásio, professores de natação, gestores desportivos, e também temos a saída da educação especial e reabilitação física, que é uma saída que o profissional intervém na recuperação, na intervenção e recuperação das pessoas que estão no desconforto. Ok. Desconforto como? Quando nós, de alguma forma, vamos reabilitar um atleta que sofreu alguma lesão, Ok. é necessário que essa reabilitação seja completa e não propriamente física, mas que seja uma reabilitação psicomotora propriamente dita. Ok. Porque às vezes curamos a componente motora, Mas mas a a componente cognitiva. psíquica Ok. ou cognitiva continua afetada. Do ponto de vista muscular, ele já não tem dor. Sim. Mas, em função do trauma que passou, né, continua com esse medo. Em função da formação, da opção de educação especial e reabilitação psicomotora, os estudantes têm valências, desenvolvem competências para intervir e influenciar que a pessoa que sofreu lesões como esta volte à sua zona de conforto Conforto. e pratica desporto de forma normal, Normal. tal qual como fazia antes de ter alguma lesão. E a grande diferença aqui, onde é que se incide? Os estudantes da opção de Educação Física e Desporto, Sim. o estágio começa no terceiro ano. Primeiro tem o estágio pedagógico, que é feito nas escolas, né, nas diversas escolas que fazem parte do nosso leque de colaboradores, Ok. escola pública e privada ou público-privada. E os estudantes da opção de Educação Especial e Sim. Reabilitação Física, no terceiro ano fazem estágio nos hospitais. Uma área interessante. Fazem estágio nos hospitais. Em conexão com os fisioterapeutas. Com os fisioterapeutas. Ok. Depois, no quarto ano, os estudantes de desporto e os estudantes de reabilitação fazem estágio nos clubes. Ok. De desporto para treinamento desportivo, de educação especial e reabilitação psicomotora para intervenção e recuperação dos atletas. Então é um curso muito, muito rico, não é? E que aconselho a quem quiser servir da melhor forma o desporto e os desportistas, invista na sua profissionalização através da formação e superação acadêmica. Muito bem, doutor. Já para terminarmos, estamos mesmo a terminar. Costuma-se dizer que é bom não demora. É o nosso primeiro contato, esperando a que esta porta possa continuar aberta para podermos cá vir e podermos abordar de outras temáticas. Mas mais do que nunca, eu queria que o doutor deixasse uma recomendação, um conselho para aquelas pessoas, para aquelas instituições a que desprezam a inserção dos psicólogos nestas mesmas instituições, assim como os parceiros técnicos na área da psicologia, face às dificuldades e os objetivos a que essas instituições tensionam atingir.
Porque, afinal de contas, nós sabemos que às vezes perdemos uma certa competição, não porque os técnicos ou porque os jogadores, os atletas não estivessem preparados, mas porque faltou uma orientação, um discernimento, uma tomada de decisão por parte de quem poderia influenciar. Aqui estamos a falar concretamente dos psicólogos. E essa tomada de decisão nós dizemos que deve ser estimulada, Certo. para depois solicitarmos, né, aos atletas durante a prática desportiva. A minha recomendação ou o meu conselho é, Sim. Na medida em que se constituírem as equipas técnicas, é conveniente que se faça a inserção de um psicólogo ligado à área do desporto, porque vai influenciar de forma positiva tanto a equipa técnica como os atletas, como estabelecer a zona de conforto dos atletas. Mesmo nas diversas comitivas que têm saído para representar Angola, não é, nas diversas modalidades esportivas, também é importante que se faça sentir a presença de um psicólogo de desporto. E para os estudantes, para aqueles que estão a se formar em psicologia, não é? Nós temos visto que a maior parte dos formandos optam mais por psicologia clínica, essa é para você, psicologia clínica e psicologia educacional. Não é? Mas a área que está em extinção e vai desenvolver ainda muito mais é a área da psicologia ligada ao desporto, não é? Porque nós, do ponto de vista desportivo, temos estado a desenvolver. Hoje, em quase todas as comunidades, existe o desporto comunitário, que de alguma forma também está a se organizar. Então, nós podemos começar, numa primeira fase, contribuir na comunidade onde estamos inseridos, mesmo enquanto formandos, podemos contribuir na comunidade onde estamos inseridos, não é? Intervindo, não é? Nas questões que têm a ver com a psicologia, mesmo naquele desporto comunitário. Por quê? Porque na vida, se nós queremos algo enorme, temos que nos preparar desde a base, não é? Para quando nós chegarmos lá, termos competência e maturidade suficiente para estar nesta área. Então, se a perspectiva é investir propriamente na psicologia do desporto enquanto psicólogo, começa a exercer na sua comunidade. Para quando chegar num clube do top, para quando chegar numa seleção, trazer consigo a bagagem, não é, da realidade diferente da que vais encontrar lá. Ganhando experiência, é isso? Ganhando experiência. Ok. Então agradecemos mais uma vez, doutor, por nos ter recebido e cedido o nosso convite. Esperemos que possamos estarmos novamente, sempre que possível, e sobretudo para falarmos desta ou outra temática, porque eu sei que, afinal de contas, doutor é alguém versátil e a estas pessoas nós precisamos aproveitar. Nós agradecemos enquanto Vozes da PsicoUse e esperemos que continue também a acompanhar-nos no nosso canal. Agradeço e desde já estamos abertos, disponíveis, né? Sempre que precisar, pode bater a nossa porta e dentro daquilo que é a nossa agenda, vamos reservar sempre um espaço para PsicoJus. Muito obrigado. Muito obrigado e sucessos. Muito obrigado.